29 de agosto, hoje é Dia Nacional de Combate ao Fumo. Data importante para reforçar ações nacionais de sensibilização, de mobilização da população para os danos sociais, danos ambientais, enfim, os danos que são muitos provocados pelo tabaco. Para conversar com a gente sobre isso hoje, convidamos o Dr. Paulo Correia, que é pneumologista e coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Dr. Paulo, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Mariana, bom dia, Bruno, é um privilégio estar aqui com vocês e com seus ouvintes, muito obrigado. Muito obrigado pela participação, Dr. Paulo. Bom, doutor Paulo, eu queria que você começasse então destacando pra gente hoje as principais causas, aliás, os principais danos, né, provocados pelo fumo no organismo. A gente sabe que são inúmeros, sempre que fazemos aqui o CBN Saúde sobre, enfim, doenças das mais variadas, os especialistas sempre apontam o hábito de fumar como um prejuízo, como consequência para doenças, para, enfim, tudo de ruim que a gente possa pensar, e eu queria que o senhor começasse destacando isso. Pois não, Mariana, o cigarro é uma grande caderneta de poupança do mal, uma caderneta de poupança de doenças, não é? A gente sabe de estudos que começaram a acontecer no século passado ainda, em 1950 foi estabelecida a relação causal do tabagismo com o câncer de pulmão. A partir disso se começou a estudar melhor, a entender melhor aquela química complexa do cigarro. Então hoje em dia a gente sabe que nós temos 13 cânceres diretamente associados com o tabagismo. Então, além das neoplasias ou dos cânceres, a gente tem as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, então angina, infarto, derrame, essas coisas todas. O cigarro também é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Atualmente tem se dado muito enfoque o modelo de doenças crônicas mostra que nós temos múltiplos fatores, então o sedentarismo, por exemplo, a dislipidemia e o cigarro, por exemplo, são fatores que concorrem, o diabetes, a hipertensão, são fatores que concorrem para a demência de Alzheimer. Além disso, as próprias outras doenças respiratórias, a mais comum é a DPOC, mas existe uma série de doenças que vão acontecendo, e o que a gente chama atenção no dia 29 de agosto é para ser a data da virada dos nossos companheiros e companheiras, pacientes que são fumantes, não é? O cigarro, ele é uma caderneta de poupança de várias doenças, na realidade, são várias coisas, e o tabagismo, a gente é um sobrevivente, não é? A pessoa, quando ela, aos 35 anos, já existe um excesso de mortalidade por doenças cardíacas. Se a pessoa sobrevive a essa mortalidade, ela passa a ser candidata a morrer de câncer ou de DPOC mais tarde. Então, assim, o cigarro, ele diminui a qualidade de vida, diminui a nossa expectativa de vida e alonga o período de incapacidade que temos no final da vida. Então, você, por exemplo, que já é mais velho, tio, avô, né, pense, né, em conviver mais com seus netos, com seus familiares, e parar de fumar vale, Mariana e Bruno, para qualquer idade. Então, existem grandes estudos epidemiológicos, como o do Pito, que é um epidemiologista em inglês, que mostrou isso. Parar de fumar vale a pena a qualquer hora. E nosso chamado hoje, a gente está com uma campanha no Instagram de orientação aos fumantes sobre todas as formas, não só cigarro comum, narguilé, cigarro eletrônico. É isso, vamos fazer esse movimento em prol da própria saúde, da saúde das pessoas que convivem com a gente, não é? Porque existe tabagismo passivo de cigarro comum, de cigarro eletrônico, de narguilé. Então vamos fazer o nosso dia da virada, o dia da parada. Bem, é um dia muito importante, Dia Nacional de Combate ao Fumo. A gente já tem uma campanha consolidada em relação a isso. Muita gente, né, doutor Paulo, tem consciência dos malefícios do cigarro, mas tem a dificuldade para parar de fumar. A gente sabe que no serviço público de saúde, inclusive, tem muito trabalho de referência para ajudar as pessoas nessa tarefa. O que costuma funcionar? O que diz a literatura das pessoas que obtiveram êxito nessa decisão, nesse propósito de abandonar o cigarro? Qual é o ponto de virada? O ponto de virada é a decisão, a motivação pessoal. Então, a motivação é o principal aspecto.
Para que se consiga motivar as pessoas, nós temos um rol de estratégias que podem atingi-la. E isso pode ser feito no nível individual, quando a pessoa está consultando e fazendo, por exemplo, check-up com o seu médico. Muitas pessoas, existe um modelo transteórico de mudança de comportamento, foi desenvolvido por Di Clemente e Prochaska, que mostra assim, as pessoas podem estar em estágios de motivação distintos. A gente chama de pré-contemplação aquela pessoa que até pode saber que o cigarro faz mal, mas que não pensa em parar num período curto, de até 6 meses. Então, existem abordagens que os profissionais de saúde podem fazer com essas pessoas, exatamente personalizando. Michael Fiore, um grande pesquisador americano, fala, né, que nós, profissionais de saúde, devemos personalizar a mensagem para a pessoa. Então, dizer assim, olha, você está tendo muita exacerbação, isso te incomoda, você sai de casa, você fica internado no hospital, fica meses com dificuldade de respirar. O senhor sabia que se eu parar de fumar, essas exacerbações vão diminuir, vai diminuir a perda de função pulmonar? Então, essa personalização da mensagem é o primeiro aspecto. Então, a gente deve atingir, digamos assim, as coisas que são relevantes para aquele fumante e trazê-lo, movê-lo para a ação. Uma vez que a gente consiga que o fumante deseje fazer uma parada, a gente deve instrumentá-lo. Essa instrumentação é feita através de técnicas, como técnicas de manejo de fissura. Essas técnicas visam a pessoa entender que a fissura, que aquele desejo intenso pela nicotina dura apenas 5 minutos. Então, se a pessoa distrair, sair do ambiente, usar medicação, beber água gelada, por exemplo, a gente consegue que essa pessoa não fume aquele cigarro. E aí a gente pode usar técnicas que são adequadas a cada fumante. Tem fumante que prefere fazer uma parada abrupta, que a gente fala, parar de uma vez só, e tem fumante que faz parada gradual. Então é feito, na realidade, um plano terapêutico com o paciente. O médico ou o profissional de saúde que estiver orientando vai conversar com esse paciente para poder entender como é a dependência dele, quais são os gatilhos, em que ambientes, em quais companhias essa pessoa fuma, e a partir disso ele apresenta um menu de opções e de técnicas que inclui o tratamento farmacológico. Existem várias medicações que podem ajudar, e nós somos privilegiados no Brasil, que nós somos um país que tem no bojo do seu sistema público de saúde a disponibilidade de medicações de reposição de nicotina, 2 formas, além da gente ter a possibilidade do uso da bupropiona. Então, procurar o profissional de saúde nos próprios maços de cigarro. Vocês podem entrar, né, tem aquela faixa de advertência amarela, tem o Disque Saúde, que é o 136, você pode ligar para o 136 e saber, perto da sua casa, de onde você mora, qual unidade de saúde foi treinada pelo INCA, e você poderá, então, se inscrever e fazer o tratamento nessa unidade. Doutora, a gente costuma ouvir, né, sempre relatos de pessoas que até estão decididas a parar de fumar, começam, né, o tratamento, acompanham, mas quando vem aquela sensação de abstinência, né, do cigarro, acabam recaindo, voltando a fumar. Como evitar essas recaídas? Muito bom, Mariana. Assim, o principal é a gente preparar o paciente para poder parar e utilizar técnicas de manejo de fissura. Também o olhar do profissional é importante, preparar o paciente para tentar evitar que aconteça, mas se acontecer, a gente tem técnicas próprias de receber esse paciente, entender a complexidade que é parar de fumar. Não é, assim, uma das coisas para os nossos ouvintes, a dependência à nicotina é uma dependência única, porque nenhuma outra droga que o homem usa e abusa, a pessoa fica 24 horas por dia exposta à ação daquela droga. E, Mariana e Bruno, é isso que acontece quando a pessoa utiliza a nicotina. A nicotina, ela se acumula no organismo de forma que mesmo quando a pessoa está dormindo, ainda existe nicotina nela e que vai diminuindo ao longo da noite. Por isso que as pessoas mais dependentes, ao acordarem de manhã, elas precisam logo fumar um cigarro para recompor esses níveis de nicotina. Para que você tenha uma ideia, uma pessoa que fumou um maço de cigarro, portanto 20 cigarros por dia durante 20 anos,
ela teve reforçados os comportamentos mais de 1 milhão de vezes no seu cérebro. Isso é uma poderosa adicção, uma poderosíssima dependência química. E aí é esperado até, de certa forma, Mariana, que o paciente claudique ou que tenha alguma dificuldade. O profissional de saúde vai ajudá-lo. Existe sempre no início do tratamento um lado que fala a favor da mudança e um lado que fala contra. Então é como se houvesse essa balança e assim, mudar dá muito trabalho, mudar é muito difícil, né, gente? E aí existem umas distorções do pensamento, que se chama pensamentos automáticos, que muitas vezes o próprio fumante sabota o tratamento dele. Um exemplo disso é quando o fumante, por exemplo, sabe aquele dia que dá tudo errado para você, você acorda de manhã, esqueceu de colocar o despertador no celular, você olha, vai ter aquela reunião no trabalho, aí você saiu mais tarde, o trânsito tá ruim, o cara ainda esbarra no seu carro, você perde mais 10 minutos, você chega lá, o chefe já está olhando com aquela cara emburrada porque sabia que a reunião era importante, e no final das contas vem aquele pensamento automático: nossa, eu mereço fumar porque hoje o dia está daquele jeito. Então, essas coisas também são trabalhadas com o paciente no tratamento. Saber que esses pensamentos ocorrerão, identificar esses pensamentos e ter estratégias para lidar com eles, ajudam em muito, Mariana, a evitar esse ciclo que a pessoa tem o gatilho, fuma e recai. Bem, a gente tem que falar também de um assunto importante, que é do chamado cigarro eletrônico, né? Que a indústria sempre dá um jeito de tentar convencer novos fumantes, e há um apelo direcionado para jovens em relação a esses cigarros eletrônicos. Teve até um papo no começo de que esse tipo de mecanismo poderia ser usado numa espécie de terapia ou tratamento para ajudar pessoas a pararem de fumar o cigarro convencional. E aí a indústria até tentou vender esse tipo de coisa, mas a gente descobriu depois que era uma enganação. Na verdade, os prejuízos são tão fortes como o do cigarro tradicional, até em alguns casos podem ser maior, porque a pessoa pode achar que é algo leve e até fumar mais. Eu queria que o senhor falasse sobre isso também, doutor. É um problema que a gente vai ter que enfrentar, e eu acho que de certa maneira a gente está perdendo um pouco dessa guerra para as redes sociais, para os influencers, e os jovens estão entrando nessa. Mais uma enganação, não é mesmo, Bruno? A indústria do tabaco, né, que é a indústria do cigarro eletrônico, é a mesma indústria, ela tem um portfólio, um playbook que ela repete de novo e de novo e de novo. Então foi assim nos anos 50, quando o cigarro com filtro foi apresentado como solução para o problema do câncer de pulmão, que tinha sido associado, sem dúvida, com o tabagismo, e depois essa estratégia foi repetida com cigarros de baixos teores, cigarros de ultra baixos teores, e o cigarro eletrônico é só essa roupagem nova do cigarro. Ele não fede, o cigarro eletrônico não tem monóxido de carbono, então ele não fede, mas existem vários enganos que estão sendo propalados, como por exemplo, que não há combustão, então o fumante se diz que ele está vaporizando e não fumando. Não existe combustão, os produtos de combustão são detectados, essa combustão apenas acontece a temperaturas mais baixas. E também existe outro mito propalado de vaporizar também, que seria só vapor de água. Tem um filme com Johnny Depp e com a Angelina Jolie, o turista, que eles estão indo para Veneza de trem, a Angelina Jolie se aproxima do Johnny Depp e ele pergunta para ela se ela se importa dele usar o cigarro eletrônico. Olha, não tem problema não, é só vapor de água. Então não, gente, não é só vapor de água, existem quase 2.000 substâncias químicas nos dispositivos eletrônicos para fumar. Um estudo muito interessante foi publicado pela Casta em Praça em outubro de 2021 e mostrou que, inclusive, a maioria dessas substâncias são ignoradas. Então ninguém para de fumar fumando. Então, se você está fumando cigarro eletrônico, você continua fumando. Cigarro eletrônico não é para poder parar de fumar. E aí a gente tem que realmente, na hora agora que estamos nos aproximando de decisões importantes, né, decisões políticas da nossa população, temos que
colocar no nosso portfólio de escolhas também aqueles candidatos que farão alguma coisa por uma política de controle do tabagismo melhor no nosso país. A CONIC foi desinstituída pelo governo atual e a CONIC prestou grandes serviços ao Brasil, foi responsável pela diminuição absurda das taxas de tabagismo que nós tivemos no Brasil, de forma que nós temos mesmo que voltar a ter aquela pujança em controle do tabagismo que outrora tivemos, não é, com campanhas que sejam adequadas, Bruno e Mariana, à situação que nós temos hoje. A comunicação da indústria mudou. A comunicação, como vocês bem falaram, é feita através de influências, de redes sociais. Ela caminha nesses meandros da internet. A fiscalização dos cigarros eletrônicos começa a serem feitas mais apreensões, mas precisamos ter um sistema forte, vigoroso de fiscalização, de apreensão, de multa, até de prisão dessas pessoas que são mercadores da morte, na realidade, que estão vendendo para os nossos filhos, sobrinhos, esses produtos que são extremamente lesivos, e precisamos de campanhas estruturadas de educação, bem feitas, sejam sistemáticas e que sejam feitas ano após ano nas escolas, para que os jovens não sejam pegos nesse discurso, não é? É incrível como a indústria conseguiu renovar o interesse pelos cigarros, por esses novos cigarros, e utilizando técnicas que ela já usou, com glamorização, com normalização, justamente quando a gente conseguiu campanhas de ambientes livres de fumo e que nós tínhamos colocado o cigarro no canto, não é? E hoje em dia a gente nota com muita preocupação a atratividade que os cigarros eletrônicos têm para não fumantes. E é uma situação, Mariana e Bruno, que a gente nos impacta na assistência aos pacientes. Um grande número de pessoas que eu tenho tratado não eram fumantes de cigarros anteriormente, ou já tinham parado de fumar, ou nunca tinham fumado cigarros convencionais. Então isso é bastante assustador e mostra que nós temos realmente que nos empenharmos e que tenhamos que ter essa alinhavamento de novo da Política Nacional de Controle do Tabagismo. Doutor Paulo, vamos deixar aqui o espaço final da entrevista para o senhor fazer um apelo nesse Dia Nacional de Combate ao Fumo, por favor. Então, primeiro apelo é a você, fumante. Considere, por favor, entrar em contato com um profissional de saúde que te atende, pode ser ele um médico, dentista ou farmacêutico, e tenha uma conversa, vá com o peito aberto para ter uma conversa sobre o tabagismo. Doutor, eu ouvi uma entrevista na rádio que tem como o senhor me ajudar? Me explica melhor isso, vamos ter uma conversa sobre isso. O outro apelo que a gente faz é para os próprios profissionais, para eles se instrumentalizarem para poder prestar esse auxílio necessário à população para poder parar de fumar. O tabagismo ativo é a primeira causa de morte no mundo e o tabagismo passivo a terceira causa de morte evitável no mundo. Então nós, como profissionais de saúde, temos um dever na nossa profissão e um dever cívico para a nossa população, para ajudá-la a parar de fumar. Diminuir sofrimento, diminuir morte, é uma coisa que está no cerne da nossa profissão como médicos, né? Agora falando como médico, né, a gente faz o juramento de Hipócrates. Então, lembrem-se do juramento de Hipócrates, tão essencial. E também a população, eu faço um apelo, olhem o que os candidatos estão propondo, cobrem os candidatos, até fica uma sugestão para a CBN, Mariana e Bruno. Sim. Talvez pudéssemos fazer um momento onde os candidatos, né, algum tipo de entrevista, né, debate, onde os candidatos se posicionassem nitidamente, né, ter um posicionamento público e até registrado, né, em cartório, o que vai ser feito, né, se a CONIC vai ser reinstituída, qual vai ser a política de controle do tabagismo, se a fiscalização vai ser feita, se a Anvisa será, enfim, e o INPE destinados os recursos necessários a fazer o tratamento. Então nós precisamos dessa maturação enquanto cidadãos no país, e entre as diversas plataformas, nós temos problemas sérios, econômicos, sociais, enfim, mas
os candidatos também têm que se posicionar em relação a esse aspecto importante, fundamental mesmo para a sociedade brasileira, já que o cigarro transforma-se em 125 bilhões de reais de prejuízo para a sociedade brasileira. Então é muito importante que os candidatos vejam, né? Nós estamos sempre dizendo assim, tem pouco dinheiro para poder fazer as coisas, né? Então se a gente tiver uma política forte de controle do tabagismo, as pessoas pararão de fumar, pararão de sofrer, pararão de morrer e nós pararemos de gastar dinheiro com isso e passaremos a investir em outros locais que nossa sociedade é carente e precisa. Então esses são os meus apelos e o meu agradecimento a Mariana e Bruno e a vocês ouvintes por me ouvir nesse dia de hoje, 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Muito obrigado. Muito bom, Dr. Paulo Correia, pneumologista e coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Meu caro, muito obrigado pela participação, boa semana, até mais. Mariana e Bruno, muito obrigado aos ouvintes por nos ouvir, estou sempre às ordens, um prazer estar sempre com vocês. Até a próxima, Dr. Paulo. Até a próxima, Mariana, um abraço a todos e a todas.